Graça e paz, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, vivendo aí um dia de cada vez, esperando a chegada do nosso encontro, né? Eu creio que está próximo, que nós estamos vencendo a pandemia e que logo, logo nós estaremos juntos. E hoje com mais uma aula, né? A aula 2 aí da lição 8, os primeiros missionários. Lembrando que nossas aulas são sempre divididas, nossas lições são sempre divididas em duas aulas. Esta é a segunda aula do da lição 8, tá bom? Então hoje nós finalizaremos este assunto. Minha oração é para que vocês estejam abertos à palavra do Senhor, que o Espírito Santo possa me usar nesse momento e passar para vocês aquilo que o Senhor quer que eu passe. Amém? Que nós estejamos preparados para aprender da palavra de Deus, que nós estejamos abertos e peço também ao Senhor que nos dê discernimento, que eu possa falar de uma maneira que vocês possam compreender e que tenha aí mais e mais aprendizados a cada dia, porque eu creio que teremos missionários, né, por meio dessas aulas, para que outras pessoas conheçam a Jesus através da vida de vocês, amém? Não somente pelos testemunhos, mas também por aquilo que vocês aprenderam, seja nos cultos, nas aulas, nos encontros, mas aquilo que é de Deus, aquilo que tem nos orientado, que é a palavra de Deus, amém? Então vamos dar início aí à nossa a segunda aula, né? Nós falávamos sobre os primeiros missionários, falávamos sobre quem escolheu a liderança da igreja primitiva, né? E nós aprendemos que quando Jesus estava aqui na terra, ele se preocupou, né, em separar pessoas, em separar aqueles que seriam líderes da sua igreja, né? Que continuariam aquilo que ele veio fazer aqui, que é propagar a palavra de Deus, que é dizer às pessoas, não sei se eu posso dizer conscientizar ou até mesmo que as pessoas tenham a certeza, né? Não é nem questão de consciência, é ter a certeza, né, por fé de que Deus é o único que nos salvará. E esses líderes que Jesus separou aqui na terra, eles foram testemunhas do que Jesus fez, né? Foram testemunhas do seu ensinamento, pois nós sabemos que muitos seguiam a Jesus, muitos ouviam a sua palavra, mas Jesus escolheu aqueles que na concepção deles estava preparado para continuar os ensinamentos, né? Que foram testemunhas oculares dos milagres, das maravilhas que Jesus fez aqui na terra. Então, os 12 discípulos, né? Os 12 apóstolos continuaram aí a igreja que nós chamamos de igreja primitiva. Muitos se juntaram a eles. Jesus, naquela ocasião, fez uma promessa de que ele estaria subindo aos céus, mas que pediria ao Pai que enviasse um consolador, não é? E aqueles se reuniram com outras pessoas em igreja e orando, jejuando, buscando a Deus e falando sobre a sua palavra,
alguns dias depois, tiveram a promessa realizada, né? Nós já vimos isso aqui em outra aula. E essa promessa ela foi cumprida. E o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas e na ocasião muitas falaram em línguas, foram batizadas, né, no Espírito Santo, e desde então nós temos a certeza de que o Espírito Santo está conosco, amém? Nos consolando, nos ajudando a passar por situações como essa que estamos vivendo nesse momento, e sabemos que só com Ele é que conseguimos, né? O pastor fala muitas vezes isso em seus cultos, que pela força do nosso braço nós não conseguiremos nada, que tudo aquilo que nós fazemos pelo nosso braço, né, achando que está no nosso controle, tende a dar errado na maioria das vezes, não é verdade? Então, nós temos de ter a fé e a convicção de que o controle está nas mãos do Senhor. É Ele quem controla, é Ele quem decide, é Ele quem permite, não é verdade? Então, Ele deixou essa promessa e os que creram, viram e receberam. E até hoje nós temos aí o Espírito Santo ao nosso lado, né? Partindo desses apóstolos que não ficaram sozinhos, né? Nós vimos também que eles foram líderes para anunciar a palavra de Deus, mas eles não ficaram sozinhos. Outras pessoas se juntaram a eles e abriram as suas casas para que estas fossem usadas para os ensinamentos da palavra de Deus. E isso se estendeu ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo foi se estendendo, outras pessoas foram chegando, nós vimos que Paulo, né? Paulo se achegou também e acabou numa condição. Nós vamos falar um pouquinho mais de Paulo mais para frente, mas nós sabemos a história de Paulo, né? E até hoje, né? Nós, enquanto cristãos, fazemos o mesmo. Estamos fazendo isso hoje, né? Abrindo os nossos lares, ainda que por meio de uma câmera, né, do computador ou do celular, estamos abrindo os nossos lares para aprender e para ensinar da palavra de Deus. E isso é muito importante. É importante que nós não esfriemos, né? Que nós não perdemos esse ato de aprender, esse ato de orar, né? Então não é porque não estamos indo ao templo, à igreja, enquanto edifício, né? Enquanto lugar, mas nós estamos fazendo do nosso lar uma igreja, não é? E é muito importante que vocês continuem aí fazendo as suas orações, separando um tempo para ler a sua Bíblia, para fazer as lições que tem na sua revistinha e aprender mais, né? Porque as lições, elas sempre estão baseadas em alguma leitura, então vocês aprenderão mais em fazer o bem, ligar para uma pessoa, falar de Deus por meio de uma ligação, por meio de uma mensagem, por meio de um status que você coloca. Tem uma grande importância você filtrar o que você vai colocar nas suas redes sociais, porque alcançam muitas pessoas, né? Haja vista essa gravação da escola bíblica. Se antes, presencialmente, eu ministrava aulas para 5 alunos e às vezes 1 ou 2 visitantes, hoje o mínimo que tem acessado e visualizado o meu vídeo são 29 pessoas, né? 29 vidas, tirando aí os que são da sala dos adolescentes, nós estamos alcançando mais adolescentes ou adultos ou jovens ou crianças
não importa, né? Embora a sala seja destinada aos adolescentes em específico, mas a palavra chega ao coração de qualquer um que esteja aberto, amém? Então eu louvo a Deus e agradeço toda a oportunidade que Ele está me dando, ainda que numa maneira virtual, mas eu creio que tem um propósito e que esse propósito está se cumprindo, amém? Então, nós vamos dar sequência para falar desses primeiros missionários aí, né? Nós vimos que a palavra apóstolo significa embaixador, mensageiro, enviado especial, ou seja, aquele que é representante de alguém que o envia. E no nosso caso aqui, nós somos representantes do Senhor, né? Nós temos esse chamado de disseminar, né? De propagar a palavra dele. Amém? Nós tínhamos lá o texto bíblico base, que são 2 textos que estão no livro de Atos. O primeiro diz: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Percebe como Pedro é um líder muito importante, né? A Bíblia diz que ele foi um destaque entre os discípulos. Mas, mesmo sendo essa pessoa com tanta sabedoria e tudo, veja que quando ele chega próximo de Enéas, ele não diz o Senhor me separou para discípulo, né? Para continuar o que ele fez aqui em terra. Então, vem cá, Enéas, vem cá que eu vou te curar, porque Deus me deu esse poder. Veja que Pedro não faz isso, né? Ele diz: Jesus Cristo vai curá-lo. Então, Pedro entende que quando Jesus o separou para ser apóstolo, para ser o representante dele aqui na terra e dar continuidade à sua igreja, ele entendeu que isso era porque ele tinha participado dos ensinamentos, ele tinha sido testemunha do que Jesus fazia e que ele, em nome de Jesus, poderia dar continuidade a isso. E foi o que Pedro fez, não é verdade? Jesus Cristo vai curá-lo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, com isso, porque às vezes eu já ouvi algumas frases do tipo: eu sou filho de Deus, eu sou crente, nada me atinge, eu sou blindado. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É claro que Deus cuida de nós o tempo todo, o tempo todo. Acredite, tudo que você passar pela sua vida, Deus vai estar cuidando, seja nos momentos mais tristes, nos momentos de alegria, Deus vai estar com você e Ele vai cuidar para que tudo fique bem, ainda que lhe cause um pouco de dor. Mas existe uma diferença entre Deus estar contigo, entre você conhecer da palavra de Deus, entre você crer, ter fé e achar que você pode tudo. Porque você é bênção do Senhor. Você é bênção do Senhor porque em nome dele atinge outras pessoas. E mesmo quando a gente fala, né? Mesmo eu aqui, eu estou falando para vocês da Bíblia, estou falando para vocês do que Jesus pode fazer, do que é ser um missionário, de que você pode ser um missionário e ser na vida das outras pessoas, mas quem te convence não sou eu. Quem te convence não são as minhas palavras. Quem te convence é o Espírito Santo. Eu não posso achar que eu, Regina, estou fazendo isso. Eu, Regina, estou sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? E é para isso que ele deixou a sua igreja, para que nós sejamos instrumentos. E ser missionário é ser um instrumento do Senhor. Amém? Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres.
Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então veja, mais um ensinamento, né? Todos estavam jejuando, todos estavam adorando ao Senhor, mas o Espírito Santo falou algo importante. Para a obra que eu tenho chamado, eu quero que separem quem? Barnabé e Saulo. Então, para aquela obra específica, o Espírito Santo chamou Barnabé e Saulo. Porque os outros não tinham condições? Porque os outros não sabiam o bastante, né? Então, às vezes a gente fala assim, por que eu não consigo ser chamada para o louvor? Por que eu não faço parte do grupo de louvor? Eu gosto tanto de cantar. Entre gostar e ter o talento de cantar, né? Tem uma distância, né? E eu creio que tudo que nós fazemos para o Senhor tem que ser bem feito. Não é de qualquer jeito. Então, se eu vou subir no altar, participar do grupo de louvor, eu tenho de ter, primeiro, um pouco de talento. Depois eu tenho que ter a disposição, porque tem os ensaios, porque eu tenho que estudar, porque se eu quiser agregar um instrumento, eu vou ter que estudar aquele instrumento. Então, o Senhor, ele sabe da sua, do que você pode carregar, né? Eles falam assim, todo mundo tem o tamanho da cruz que consegue carregar, e Deus sabe disso, né? Jesus ensinou sobre isso aqui na terra, não é verdade? Todos são chamados à obra. Alguns, a Bíblia diz, né? Alguns para pastores, alguns para doutores, alguns para mestres, alguns para diaconia. Então, é certo que o Senhor nos capacita para aquilo que Ele quer, independente da nossa vocação, ou dom, ou tudo mais. Se Ele quiser, Ele nos capacita. Eu já vi testemunhos de pessoas que só conseguem que só desenvolveu uma voz no louvor só no momento em que está louvando. Se cantar qualquer outra música, não sai, só sai louvores, né? Então, tudo é o trabalhar de Deus. Mas veja que o Espírito Santo, ele conduz aí os seus pequenos missionários, né? Os seus missionários à obra que ele gostaria que cada um fosse. Amém? E vamos falar então de Paulo, né? Eu falei no início aqui que Paulo tem uma história muito interessante, porque ele nos faz, a história de Paulo nos faz quebrar aquele pensamento de que uma pessoa não tem mais jeito, né? Vocês também já devem ter ouvido isso. Eu já ouvi várias mães falando: esse menino não tem mais jeito, essa menina não tem mais o que falar, não tem mais o que fazer com ela. Aos olhos dos homens, pode até ser que sim, né? A pessoa é ruim, é dada a maldades, ao que não é correto, é desonesto. Aos olhos humanos, né? Aos olhos dos homens, isso pode ser algo que não vai mudar, né? Mas quando Deus entra, né, nesse tipo de ação aí, quando Deus entra, aí ele pode transformar, ele pode mudar a pessoa de uma maneira que você não a reconheça. E foi o que aconteceu com Paulo, né? O texto diz assim, ó: inicialmente, Paulo aparece no texto bíblico como um ferrenho inimigo da causa de Cristo. Por que ele aparece como um inimigo da causa de Cristo? Ele é
um homem culto, discípulo de Gamaliel, participante da seita dos fariseus, uma das principais dos judeus, membro do sinédrio, homem de influência entre o povo. Então, se você lê Atos lá, quando fala de Paulo, você vê que ele é uma pessoa que se preparou, uma pessoa que, para aqueles tempos, era uma pessoa intelectual, né? Vamos dizer assim. E Paulo, o que, que ele fazia? Ele perseguia os cristãos e até mandava matar, prendia. Olha quem era Paulo, né? Que era Saulo, na verdade, né? Todavia, depois de ter um encontro com Jesus no caminho para Damasco, Paulo foi chamado para ser o apóstolo dos gentios, ou seja, daqueles que eram estrangeiros. Além de pregar e estabelecer igrejas por todas as cidades onde passava, Paulo orava e os enfermos eram curados. Pessoas eram libertas do jugo do diabo, milagres aconteciam e até mortos ressuscitavam. E tem aí todas as referências bíblicas que você pode confirmar o que estamos falando aqui sobre Paulo, né? Então, quando ele estava a caminho de Damasco, uma outra cidade, no intuito de perseguição, né? Nessa ocasião, ele estava como perseguidor indo para Damasco. E vocês devem conhecer a história, né? De que num determinado momento o seu cavalo viu, né? E ele também uma luz tão forte que ele caiu, tal, e ficou ele ficou cego, né? Ele não conseguia enxergar quando ele ouviu, né, o Senhor falar com ele. Por que me persegues, né? E depois disso, o Senhor enviou uma pessoa até ele para que ele fosse curado. E então ele teve esse chamado de ser apóstolo e ali ele reconheceu, né, reconheceu todo o poder de Deus e acabou se convertendo. E nós sabemos do trabalho lindo que Paulo fez. Ele foi um dos missionários que foi para muitos lugares, né? Aquele termo até os confins da terra, né? Que diz na Bíblia. Paulo foi, né? Em muitos lugares e fundou muitas igrejas, estabeleceu muitas igrejas e pôde observar essas igrejas, né? Mesmo de longe, e ele manda cartas para as igrejas, sabendo de quando essa igreja, né? Quando a igreja de Coríntios não tá legal, tá em desobediência, então ele manda a carta a Timóteo, que é seu amigo, sobre o que está acontecendo, dando mais conselhos. Então, assim, é lindo ver a mudança de Paulo, né? A mudança que ele teve e daí passou a fazer tudo isso, né? Curar enfermos em nome de Jesus, libertar do jugo do diabo, libertar as pessoas que eram possuídas. Então, até mortos, né? Ressuscitaram por meio da oração e imposição de mãos de Paulo. Amém? Então, se você pensava de alguém, né, próximo ou longe, ou que você conhece, se você um dia pensou ou pensa, né, que alguém não tem mais jeito, olha aí, olha Paulo. Então, por isso que é muito perigoso, às vezes, o que nós desejamos às pessoas, né, aos outros. Às vezes nós desejamos assim,
Ah, essa pessoa poderia sumir. Ai, esse menino é muito chato, essa menina é muito inconveniente. Eles podiam sumir daqui, podiam ir embora, podiam morrer, não é? Vocês não já ouviram pessoas que desejam que o outro morra porque acha que não tem mais jeito, porque acha que a pessoa não pode mudar. E isso não pode ser um pensamento cristão, porque nós temos que acreditar num Deus que tudo pode, num Deus que pode mudar essa pessoa. E eu posso ser instrumento. Então, ao invés de pedir a Deus para que essa pessoa suma, para que essa pessoa não esteja mais presente de alguma forma na sua vida, peça a Ele que te dê sabedoria para lidar, que te dê entendimento para que você possa fazer na vida dessa pessoa aquilo que Jesus fez na sua vida. Isso é ser um missionário, né? Isso é ser um evangelista, isso é ser um cristão, isso é ser um representante do Senhor aqui na terra. É acreditar que Deus pode. E como é que ele vai fazer isso? É claro que tem a questão do querer, do livre-arbítrio, mas é sua, né? A Bíblia diz que é sua obrigação falar de Jesus para os outros. Se você conhece alguém que precisava, necessitava de conhecer Jesus por meio do que você sabe ou dos seus testemunhos e você nega isso, você tem culpa no que vai acontecer com essa pessoa, né? Se a partir do que você falar ou evangelizar ou testemunhar a essa pessoa, mesmo assim a pessoa escolher o outro caminho, o caminho errado, aí tudo bem, é com ele e Deus, mas você tem, enquanto cristão, esse chamado. Amém? Além de Paulo, citamos também Mateus, Marcos, Lucas e João, que escreveram os evangelhos que levam os seus nomes. A esses e a muitos outros a igreja deve a sua continuidade, pois eles não mediram esforços para perpetuar o cristianismo genuíno. Enfrentando sacrifícios, muitos deles deram a própria vida para que a obra do Evangelho de Cristo chegasse até os nossos dias. Então, veja, nós conhecemos em outra aula a história de Estevão, né? Que foi um rapaz que não se importou com o que poderia acontecer com ele e continuou falando daquilo que ele aprendeu sobre Jesus, né? Então ele sacrificou a sua própria vida. Ele morreu por continuar, mesmo sendo avisado que não era mais para evangelizar, para falar de Jesus, ele continuou e ele deu a sua vida para isso, né? E todas essas pessoas têm uma importância muito grande e serve de exemplo para a gente, porque foi por meio delas que a nossa igreja chegou até hoje. E ela tem de continuar. E como ela vai continuar? Com a nossa participação agora, né? Nós agora temos esse não gosto de falar obrigação, né? Porque a obrigação é como se você tá fazendo porque alguém falou, porque alguém pediu, mas nós temos a responsabilidade de continuar, né? Essa obra aí do Evangelho para que a nossa igreja continue e para que as pessoas tenham a certeza de que é só Jesus quem salva. Amém? Outros personagens fundamentais para a expansão do Evangelho. Então, tiveram aí outros personagens que foram fundamentais para a expansão do Evangelho, né? Mesmo podendo ser considerado um apóstolo de destaque, Pedro era como todos os demais e de vez em quando mostrava suas fraquezas. Então, às vezes, nós também achamos assim: eu não sirvo para isso, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo.
porque eu sou intempestivo, porque eu não tenho paciência, né? Então a gente fica arrumando milhões de desculpas para não evangelizar, para não falar de Deus para as pessoas. Ah, porque não é comigo, eu sou muito tímido, ou porque se a pessoa falar que não quer, eu já desisto, eu não vou insistir, vou convidar para a igreja uma vez. Se ela falar que não quer, nunca mais eu nem olho para ela. Então, assim, nós vimos aí que Pedro foi considerado um apóstolo de destaque, mas ele era humano, olha lá, ele mostrava suas fraquezas, ele não era Jesus, né? Quando quis andar sobre as ondas, começou a afundar. Lembram dessa passagem? Né? Quando ele diz que quer ir até Jesus e ele começa a andar e num determinado momento ele começa a afundar. Por quê? Porque ele fraqueja. Ali, quando ele começa a andar, que ele afunda, né? Ele sente medo. E o medo é uma fraqueza humana. E isso o permitiu o quê? Que ele parasse e começasse a afundar. E como Jesus o chamou? Homem de pequena fé. Então veja, um apóstolo de destaque que fez tanto, né? Que pregou para 3.000 homens que foram convertidos, 5.000 homens foram convertidos. Jesus o chamou de homem de pequena fé. E foi esse homem de pequena fé que levou a palavra de Deus e converteu tantas pessoas. Ao ser interrogado pelos criados do sumo sacerdote, negou ser um dos discípulos de Jesus. Negou. Uma vez? 2 vezes? 3 vezes. Quando Jesus foi preso no Getsêmani, Pedro desembainhou a espada e cortou a orelha de uns servos do sumo sacerdote, e foi por isso repreendido por Jesus. Jesus já havia dito que chegara a hora do Filho do Homem sair de cena, ir embora, subir aos céus. Ele sabia que ia acontecer, Jesus já havia falado, né? Mas ele foi lá e quis, com a força do próprio braço, não, porque eu vou lutar, isso não vai acontecer. Então, veja, nós somos falhos, nós somos humanos e temos as nossas fraquezas e não podemos usar isso como desculpa para não fazer a obra do Senhor. Não podemos usar isso como desculpa para permitir que o diabo coloque nos nossos ouvidos que nós não podemos falar sobre Jesus. Eu estou aqui falando de Jesus para vocês, mas eu tenho as minhas fraquezas. É lógico que essas fraquezas não podem se tornar uma característica sua, porque você conhece a palavra de Deus, não é? Então, oração, jejum, entendimento da palavra, pedir a Deus para que Ele mude aquilo que não o agrade. Mas isso não significa que você não possa fazer o que Jesus tem nos chamado, que é ser um missionário, que é ser um representante da palavra dele. Amém? Você pode, mesmo sendo adolescente, mesmo sendo tão novo, mesmo tendo pouco tempo na igreja, mesmo começando a ler a palavra de Deus agora. Quando eu não estudava a palavra de Deus, né? Não sabia muitos versículos, eu usava os versículos mais famosinhos, né? Vamos dizer assim, esses que estão nas placas, que são vendidos no chaveirinho. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, eu usava esses versículos. Não temas, né? O Senhor é contigo, Jesus te ama. Então, assim, eu não sabia muito da Bíblia, eu não sabia muitas histórias, mas eu sabia o principal, eu sabia que havia um Jesus e que ele era todo-poderoso e poderia me tirar e tirar as pessoas da condição que elas estavam. Amém?
Isso basta. Eu tinha o meu testemunho de vida a falar. Então, o seu testemunho, ele é muito importante para as pessoas. Saber o que Jesus pode fazer na minha vida é muito importante que eu ouça, né? Então, não fique achando que porque você é isso ou aquilo, ou não sabe, ou não leu, ou não viu, ou não sabe, ou esquece os nomes. Eu esqueço os nomes, eu esqueço em quais referências, né? Às vezes eu troco o nome dos personagens, das histórias, mas eu sei o que aconteceu, eu sei qual foi o milagre. Então eu vou falando, olha, na Bíblia teve um milagre assim. Já ouviu falar? Então, olha o que Deus fez na minha vida. Mais ou menos a mesma coisa. Então, você vai mostrando às pessoas de que existe um Deus poderoso e que pode tirá-lo daquela condição. Amém? Seja você também um missionário aí, onde você mora, na sua escola, no seu grupo de amigos. Seja um missionário. Não faça parte de coisas que desagradem ao Senhor. Amém? Deixa eu passar aqui. Travou? Aqui. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. É o nosso texto áureo que está lá em Atos 20, 28, verso A. Então, cuidem de vocês mesmos, estejam em oração, sempre, sempre em oração. Creiam que o Espírito Santo estará com vocês em todos os momentos. Então, eu já disse isso uma vez, ainda que em pensamento, quando você se deparar com uma situação de que você tem que falar algo para uma pessoa, eu vou deixar aqui um testemunho. Ontem eu mandei uma mensagem para uma pessoa que já fazia algum tempo que eu não falava. Eu devo ter falado com essa pessoa um pouco antes da gente sair de quarentena, então tem aí mais ou menos uns 3 meses que eu não falava com essa pessoa. E aí o Espírito Santo me tocou, manda uma mensagem. Mandei uma mensagem e foi impressionante porque a pessoa disse para mim: Menina, eu estava pensando em você. Então veja como o Espírito Santo ele não nos coloca à toa nas situações, né? Ele sabe o que ele está fazendo, então se deixe usar. Esteja com seus ouvidos abertos ao Espírito Santo, porque ele tem muito a falar para você, né? Um momento ali que eu parei o meu trabalho, que eu parei o que eu estava fazendo e dei ouvidos ao Espírito Santo, porque a gente tem muita coisa para fazer, né? Eu passo aqui muito tempo fazendo as aulas, preparando tudo, e em alguns momentos eu paro e pergunto: o senhor quer falar comigo? Né? Eu pergunto. E ontem me veio essa pessoa para que eu mandasse uma mensagem e ela estava esperando a minha mensagem. Ela disse que tinha pensado em mim naquele momento. E foi importante porque ela perdeu uma pessoa já pelo Covid e uma outra está da família, né? Está internada, está na UTI por conta da Covid. E nós falamos durante alguns minutos e eu falei para ela o que estaria em oração pela família, pelo consolo da família, pela recuperação da outra pessoa que está na UTI, né? E eu acho que foi importante. Acredito que esse pouquinho que eu falei ali, eu não precisei falar muita coisa, não precisei ter todo o conhecimento bíblico para falar com ela naquele momento, mesmo porque ela esperava a minha ligação, né? O Espírito Santo já preparava a ela e já preparava a mim. Então, os poucos minutos que nós conversamos ali, eu creio que foi importante para nós duas, né? Para mim, que já estava há algum tempo sem falar com ela, e para ela, que esperava
talvez um consolo sobre a situação que estava passando. Então, não tente descobrir se as pessoas precisam de você. Não esperem as pessoas dizerem que precisa de você. Ouça a voz do Espírito Santo. Ele vai lhe dizer quem está precisando de uma palavra naquele momento. Quando você sentar ao lado de alguém, não agora nesse momento, mas quando você pega um ônibus ou você tá lá no ponto esperando, sempre aparece alguém do lado. Escuta a voz do Espírito Santo. Deixa que ele coloque em você o momento. Deixa ele te usar. Porque muitas pessoas precisam ouvir da palavra de Deus. Amém? Seja você também um missionário. E com essas palavras e com esse texto áureo aí, né? Eu encerro essa lição, a lição 8. E nos preparamos aí para lição 9 na próxima terça. Eu espero vocês, que a semana de vocês seja uma semana abençoada, na presença do Espírito Santo sempre. E Deus os abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até mais!